Olá, boa tarde. Boa sexta-feira para você. O NT Sul começa agora com os destaques deste 26 de agosto. 12:02 pelo horário de Brasília. Veja no giro de notícias de Cachoeira do Sul e do Estado Gaúcho. Após mais um caso de latrocínio no estado, o que vitimou uma mulher que esperava o filho sair da escola, na zona norte de Porto Alegre, o secretário estadual da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Vantuir Jacini, pediu exoneração do cargo no final da noite desta quinta-feira. O Palácio Piratini anunciou que o governador José Ivo Sartori constituiu um gabinete de crise, que será coordenado pelo vice-governador José Paulo Cairoli. Enquanto não for nomeado o novo secretário, o gabinete responderá pela área da segurança. O preço do botijão de gás de cozinha vai subir. De acordo com a Associação Brasileira dos Revendedores, o aumento deverá chegar ao consumidor do Rio Grande do Sul no início de setembro e deve alcançar a casa dos 10%. O presidente da entidade, Alexandre Borjaile, destaca que os motivos são os aumentos de custos operacionais e salarial dos trabalhadores da indústria do gás. A convenção coletiva da categoria acontece sempre em setembro. Ele prevê que, para o consumidor, o preço do botijão deve subir até R$ 7,00. No Rio Grande do Sul, o preço médio do botijão de 13 quilos é de R$ 54,38, sendo que não existe tabelamento de preços nem fixação de valores. Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo, Sindigás, que representa as distribuidoras, não especificou o valor do aumento, mas confirmou que no mês de setembro há uma pressão natural sobre os preços em função da data-base da categoria. O juiz Silvio Tadeu de Ávila, da 16ª Vara Civil do Fórum Central de Porto Alegre, deferiu na última quarta-feira o pedido liminar da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul para que o Banrisul não desconte dívidas de servidores do Poder Executivo Estadual que tiveram os salários parcelados neste mês de agosto. A decisão é válida sempre que houver parcelamento sem necessidade de nova ordem judicial. A Defensoria ingressou com o pedido na última sexta-feira, informando que o parcelamento atingiu 47,2% dos servidores, invocando a função social dos contratos e o Código de Defesa do Consumidor. A decisão judicial aponta que sempre que forem contingenciados valores referentes aos salários dos servidores públicos, o Banrisul deve suspender a cobrança ou deixar de cobrar valores referentes a quaisquer empréstimos ou operações bancárias diferidas ou continuadas no tempo, em especial os empréstimos de quaisquer natureza, uso de cheque especial, valores devidos a título de consórcios e dívidas de cartões de crédito. No prazo de até 30 dias, deverá ser efetuado o estorno integral dos valores cobrados ou retirados automaticamente das contas bancárias. Na noite de ontem foi ligada a energia da Escola do Piquiri, o que foi muito comemorado pela comunidade. A expectativa agora é pela chegada dos containers que servirão de refeitório e da mobília para as salas de aula. Dia 31 de agosto, quarta-feira da próxima semana, haverá uma audiência pública no local com membros da comunidade, secretário da Educação Luiz Antônio Alcoba de Freitas e membros do Conselho Estadual de Educação. Após meses de reclamações dos porto-alegrenses e de incerteza sobre a origem do problema, a Prefeitura confirmou que a água tratada da capital voltou aos seus padrões usuais. Mesmo assim, o DEMAI vai prosseguir com as investigações sobre o que afetou a qualidade do produto. Também está mantida a interdição de uma empresa de tratamentos de efluentes líquidos. As análises não detectaram alterações no gosto e no cheiro da água nos últimos 15 dias, o que não acontecia desde maio. Além disso, há uma semana não são registradas reclamações de usuários. A Cetralic, suspeita de ter causado o problema, segue fechada, por determinação da FEPAM e da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Mesmo sem acusar formalmente a empresa, o DEMAI encomendou um estudo de um laboratório paulista para analisar quase 480 parâmetros de potabilidade da água. Entre os pontos de coleta está a Cetralic. O material
né, que existe ali para o tratamento biológico, ele se encontra ainda no interior da empresa, né, que teve sua atividade interditada, mas ela ainda possui esse material que fazia o tratamento biológico. Então existe um conteúdo que foi coletado também para ser analisado nesse laboratório em São Paulo. Já a água em estado bruto, ou seja, a que ainda não foi tratada, continua com problemas de qualidade em um dos 5 pontos de coleta realizados pela FEPAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente. E é justamente este ponto que fica muito próximo da empresa que foi fechada. As análises detectaram fósforo e demanda bioquímica de oxigênio, o que significa aumento de compostos orgânicos na água no ponto de captação. Quem passa próximo à empresa afirma que o cheiro ruim permanece. Quando o ônibus passa, ali na ponte é o cheiro que a gente sente realmente. Continua esse cheiro? Continua ainda. Segundo o DEMAI, pequenas alterações podem ser sentidas pelos consumidores ao usar a água acumulada em tubulações, reservatórios e caixas d'água particulares. Porto Alegre é a 6ª cidade do país a ter um plano municipal de atenção à saúde da pessoa com deficiência. A proposta foi apresentada durante um seminário. Trabalhadores e gestores da saúde de municípios gaúchos participam das discussões, voltadas para o atendimento nos postos, hospitais e centros de reabilitação, entre outros. O princípio é de capacitação da rede para as necessidades e peculiaridades do atendimento às pessoas com deficiência. Na essência, nós chamamos para uma palavra, um conceito. Conviver, ou seja, quando nós convivemos, nós nos ocupamos uns com os outros e nos complementamos. Esta é a visão que estamos defendendo. Em Porto Alegre, as questões da saúde foram divididas em 8 eixos e um plano de ações a serem realizadas até 2021, que acaba de ser aprovado pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, depois de um longo processo de discussões. Tem uma obrigação, implementar ela, discutir ela, e levar a todos os cantos do nosso estado, do nosso país, né, o conhecimento dela para que as pessoas tenham a certeza que existe lei. Agora, ela só vai realmente representar alguma coisa se nós fizermos a implementação dela. A capital gaúcha é o 6º município no Brasil a cumprir com o plano uma determinação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para este ano, as ações previstas passam por capacitação de profissionais e revisão da acessibilidade nos atendimentos de saúde. Eu vou chegar no meu posto de saúde, eu tenho acessibilidade física, eu tenho acessibilidade comunicacional. Como que eu vou falar? Se eu não escuto, como que eu falo com essa pessoa? Então, a gente começar a levar ações e outros recursos para dentro das unidades de saúde. Pavilhões, ruas, animais. Tudo pronto no Parque Assis Brasil em Esteio para mais uma edição da Expo Inter. A feira, considerada a maior do setor primário na América Latina, começa amanhã e, apesar da crise, a expectativa é de bons resultados. Hoje foi dia de verificar se está tudo pronto para o início da feira. No pavilhão do gado leiteiro, que foi reformado, os animais já estão instalados. E os espaços para restaurantes e lojas que foram renovados estão prontos para receber o público. Os investimentos foram da iniciativa privada e das associações. O parque melhorando a sua infraestrutura, isso é positivo para expositores, para visitantes, para os animais e também vai nos dar a condição de que a gente possa fazer uma utilização do parque com mais frequência, não somente nos eventos que acontecem aqui. A ideia e a intenção é nós poder trabalhar, talvez a possibilidade da abertura do parque nos finais de semana. Este ano a expectativa é de que mais de 500 mil pessoas visitem o parque nos 9 dias de evento e que o volume de negócios fique próximo ao valor da edição passada, de 1 bilhão e 708 milhões de reais. Nós vivemos esse momento não só economicamente, politicamente também, nessa situação, e nós estamos dentro inseridos dentro desse contexto. Então, nós temos uma expectativa de que, se nós conseguirmos atingir os patamares do ano passado, eu já acredito que a feira tenha cumprido o seu papel. Daniel reconhece que é um período difícil, mas fez questão de trazer 5 animais para competir este ano. Que seja um ano bom, né? Que a dificuldade é grande, a crise é muito grande, mas o setor está sobrevivendo ainda, mediante essas dificuldades todas. E a gente trouxe aqui para expor
e que é a nossa vitrine, né? E buscar o pentacampeonato com esse animal aqui. Como ele, todos aqui estão prontos para o início da 39ª Expo Inter. A abertura dos portões vai ser neste sábado, às 9 horas da manhã. A seguir, dinheiro jogado fora. O vandalismo tem causado um alto custo aos cofres públicos da capital. Lixeiras e vidros de ônibus quebrados, equipamentos do mobiliário urbano, como bancos, paradas, pracinhas danificadas. O custo do vandalismo para o orçamento público de Porto Alegre já supera R$1 milhão neste ano. Fiscalização da culinária japonesa. O crescente número de estabelecimentos dedicados à culinária japonesa na capital e principalmente as particularidades do preparo desse tipo de alimento que contém pescado cru, que necessitam de um controle do nível de acidez e da temperatura, levou o município a criar regras específicas para a comercialização. 12h13, em Cachoeira do Sul, alimentos saudáveis na dieta dos estudantes. Esse foi o tema debatido no encontro promovido pela SMED. Você vai ver os detalhes daqui a pouquinho. Estamos de volta, agora 12h17, e mais uma placa foi roubada de um dos monumentos recentemente restaurados no Parque da Redenção, em Porto Alegre. Com isso, subiu para 6 o número de obras que voltaram a ser alvo de vândalos, apesar do material utilizado na recuperação não ter valor comercial. Além das denúncias da população, a instalação de novos pontos de videomonitoramento também deve ajudar no combate ao vandalismo no popular Parque da capital. O busto de Francisco Assis Brasil está no lugar, mas olhando bem, já tentaram remover as placas que compõem a peça. No monumento a João Wesley, o brasão principal foi levado. Já o busto de Alberto Bins foi quebrado e só sobrou o nó da gravata. Nos casos dos monumentos de Luiz Englert e da Imperatriz Leopoldina, nem rastro. A pedradas ou arrancadas mesmo, as 5 obras foram atacadas em poucos dias depois da restauração e devolução ao Parque Farroupilha. Parece que descaracteriza todo o nosso parque, né? Que não é todas as cidades que tem um parque tão maravilhoso assim. Que dá acesso ao povo de graça, a natureza aí está assim à nossa disposição. Eles simplesmente desmancham pelo prazer de desmanchar. Eles imaginam que vão vender, acho que para mim, na minha opinião, é um troféu para eles chegar e debredar. Desta vez, não se pode dizer que os vândalos agiram para vender as peças. Usar material sem valor comercial foi um dos princípios do projeto de restauro de 34 monumentos que foi patrocinado pelo Sindicato da Construção Civil. Mas os monumentos do Parque Farroupilha são só parte do problema. Lixeiras e vidros de ônibus quebrados, equipamentos do mobiliário urbano, como bancos, paradas, pracinhas danificadas. O custo do vandalismo para o orçamento público de Porto Alegre já supera R$1 milhão neste ano. O comandante da Guarda Municipal, responsável pela segurança de todo o patrimônio público da capital, concorda que os 486 agentes distribuídos em 4 turnos de trabalho são insuficientes. E as nossas escolas, 98 escolas em funcionamento, 146 postos de saúde que estão apavorados por causa dos conflitos de gangues, que repercute diretamente dentro do nosso serviço, que a guarda tem que estar lá no postão da Cruzeiro 24 horas para que funcione, entende? Então, a situação ela está generalizada. No caso da Redenção, o plano é instalar 21 novas câmeras de vídeo para cercar por imagens este que é um dos 10 grandes parques e 600 praças da cidade. Outra ferramenta auxiliar tem sido a denúncia da população pelo 153. 12h20, e o Exército Brasileiro comemorou ontem o Dia do Soldado. A solenidade no 3º Batalhão de Engenharia de Combate homenageou 18 amigos, entre eles a nossa repórter Lena Caetano e o editor-chefe da TV Cachoeira, Daniel Nunes. A entrega aconteceu durante a formatura dos 632 soldados incorporados neste ano. A solenidade começou às 9 horas da manhã de quinta-feira. No 3º Batalhão de Engenharia de Combate, 632 soldados juraram a bandeira nacional. Isso é muito bacana, que é na verdade uma renovação. E a gente se emociona e vibra
porque exatamente há 30 anos atrás eu estava fazendo esse mesmo juramento, a bandeira, que é o nosso juramento maior dentro do Exército Brasileiro, que é o sacrifício da própria vida pela nação, pela soberania da nossa pátria. Então isso é muito bacana, ver as pessoas, ver a comunidade juntamente conosco aqui neste dia importante que se comemora o Dia do Soldado, que é o dia de nascimento do nosso patrono, Duque de Caxias, que é o nosso soldado maior. E para nós, instituição Exército Brasileiro, isso é muito gratificante. Os comandantes relembram da vez deles. O tenente-coronel Guilherme Rosman jurou há 29 anos. É sempre emocionante, né? Eu já vi diversas formaturas nesses anos todos de caserna, mas toda vez que a gente vê esse compromisso, né, que os novos soldados prestam, nós sempre nos lembramos de quando prestamos o mesmo compromisso, que todo soldado, quando ingressa no Exército, no Dia do Soldado, presta esse compromisso à nação, de servir a pátria e de dar a sua própria vida pela nação. Na solenidade foram homenageados 18 amigos do batalhão. Os civis e militares receberam um diploma entregue pelo comandante. 2 colegas de redação, amigos Lena Caetano e Daniel Nunes, agraciados com o diploma de amigo do batalhão. Então, todos que nos auxiliam nesta empreitada são nossos amigos. Então, a sociedade em si, nós somos sociedade que usa farda. Então, todos esses parceiros, as instituições públicas, privadas, que estão junto com a gente nas diversas atividades, nos apoiando, nos auxiliando, a intenção sempre é levar o melhor à nossa comunidade, à nossa sociedade, aqui em Cachoeira do Sul e no Brasil inteiro. Na verdade, somam o trabalho de vocês. Exatamente, todos nós em prol da nação, essa é a nossa grande missão. E na festa do Dia do Soldado estavam presentes veteranos do Exército, familiares e amigos dos 632 novos soldados. Na formatura deles ainda teve a entrega de medalhas para 9 militares, com a presença de muitos familiares. 25 de agosto, Dia do Soldado, é uma homenagem ao aniversário de Duque de Caxias, que se tornou patrono do Exército Brasileiro. O tenente-coronel Fabrício Ramires, comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo General Polidoro, destacou o significado desta data. Bom, para mim, como eu falei, é uma grande emoção, porque quando nós entramos no Exército Brasileiro, a gente fala que a farda, nós não conseguimos despir a farda. Mesmo depois que você sai do serviço ativo, passa para a reserva, que deixa de exercer a função diretamente nativa do Exército, aquele está impregnado, a farda e o sangue verde-oliva que corre nas nossas veias. Isso agora há pouco eu estava falando ali com outras pessoas, que uma vez soldado, sempre soldado. Então toda vez, ou todo mundo que passou pelo Exército Brasileiro, sempre lembra com carinho, porque aqui nós cultuamos o que nós acreditamos. Então os valores que nós cultuamos aqui de verdade, de honestidade, de comprometimento, de amor à pátria, valores que são muito caros para nós e que nós valorizamos isso a todo custo. Eu espero que todos, né, consigamos um dia, né, chegar ao nível que foi o Duque de Caxias, que é o maior exemplo de soldado que nós temos. Fica aqui registrado o nosso muito obrigado ao Exército Brasileiro por reconhecer o nosso trabalho, por nos homenagear. Isso prova que nós estamos fazendo o nosso papel de inserção nessa sociedade cachoeirense. Muito obrigada. Gente, a partir de agora, a comida japonesa feita à base de peixe cru vai precisar atender exigências mínimas para a produção e comercialização. E os estabelecimentos que vendem o produto na capital vão passar por uma fiscalização mais rígida, em uma iniciativa que é pioneira no país. O churrasco, um dos pratos mais tradicionais do gaúcho, vem perdendo espaço para o sushi e o sashimi. É isso mesmo. Pelo menos na capital, já existem cerca de 200 temaquerias, quase o dobro de churrascarias, segundo o Sindicato de Hospedagem de Porto Alegre e região. Quem gosta da gastronomia do Japão tem os seus motivos. Eu gosto porque é rápido, é prático e é leve, assim, saudável. Eu posso comer e daqui meia hora já posso ir para academia. Optei pelo sabor e acho saudável.
O crescente número de estabelecimentos dedicados à culinária japonesa na capital e principalmente as particularidades do preparo desse tipo de alimento que contém pescado cru, que necessitam de um controle do nível de acidez e da temperatura, levou o município a criar regras específicas para a comercialização. As novas exigências foram determinadas pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde da capital. A iniciativa, que é pioneira no país, foi criada devido ao alto risco de contaminação durante a produção desses alimentos. Surgiu desde 2012, quando a gente começou a ter várias investigações de surtos de doenças transmitidas por alimentos, envolvendo alimentos da culinária japonesa. A gente notou a necessidade de conhecer o processo produtivo, conhecer quais são os riscos envolvidos nessa produção. E a gente começou a observar que existem várias peculiaridades do processo produtivo da culinária japonesa. Neste restaurante japonês, as normas já vêm sendo aplicadas mesmo antes de se tornarem obrigatórias. A gente já praticava há bastante tempo, mais ou menos 2, 3 anos que a gente já praticava ela. Então ela vem para nos impulsionar a ir cada vez mais para frente e trazer sempre um alimento com qualidade para o nosso cliente, né? Então não é uma novidade para nós. Atrás do balcão, os funcionários preparam o sushi com todos os cuidados necessários. Nós temos que lavar bem as mãos antes de ter contato com o peixe, higienizar as placas de corte para nós poder pôr o peixe ali, nós poder trabalhar e tirar a temperatura para ver se ele está adequado para o trabalho. Na mesa, os clientes saboreiam o alimento com segurança e tranquilidade. E realmente um alimento tem que ser consumido fresco, tem que ter uma qualidade, não pode ser uma coisa que demorou para ser consumido. Eu acho excelente, maravilhoso que haja essa fiscalização. Em setembro, a Vigilância em Saúde vai promover um curso de capacitação sobre as novas regras para profissionais do setor. Ontem, a Secretaria Municipal de Educação realizou o 3º Seminário Municipal de Políticas Públicas, Agricultura Familiar na Alimentação Escolar. O encontro reuniu manipuladores, gestores, produtores, Conselho de Alimentação Escolar, nutricionistas e extensionistas da Emater. Veja como foi o seminário. O Ezequiel é agricultor. O carro-chefe dele na agroindústria é o suco de uva. Eu sempre achei importante participar desses cursos, que a gente está em busca de melhorias na qualidade dos alimentos, principalmente das escolas, né? Que é tão importante, eu acho, para toda a comunidade aqui de Cachoeira, porque envolve família, envolve filhos e netos de todo cachoeirense. Então a gente tem, como eu da associação, membro da diretoria da associação, vim buscar aqui conhecimento e a necessidade de melhorar o produto para a merenda escolar. O evento, promovido pela SMED, contou com a parceria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Emater. É muito importante a existência desse 3º seminário, porque existem vários atores envolvidos no processo. Então, existe um agricultor, existe um manipulador, os agentes de compra, com o objetivo de levar um produto de qualidade para a alimentação das crianças. E esses elos não podem estar rompidos, eles têm que estar interligados. Da mesma forma que a gente está incentivando o agricultor a se manter no campo com qualidade de vida, com agregação de valor e aproveitando essa oportunidade dessa política pública para conseguir se manter em qualidade, esse alimento tem que chegar nas escolas de maneira que, primeiro, os nutricionistas entendam a questão de sazonalidade para que possam realmente solicitar produtos específicos para aquelas épocas do ano. A proposta do 3º seminário, segundo a coordenadora do setor de alimentação escolar da SMED, é incentivar e valorizar as pessoas. Inclusive, no mês de outubro, as escolas irão fazer uma apresentação dos projetos que estão trabalhando sobre alimentação saudável. A gente está bem contente nessa caminhada, que as escolas estão abraçando essa causa, oferecendo cada vez mais, incentivando alunos, pais a alimentar-se com alimentos saudáveis, principalmente provindos da agricultura familiar. Eu destacaria que o principal foco de todo esse trabalho que está sendo feito hoje, ele vem a ser, na verdade, a alimentação das crianças. Nós temos uma geração que está se alimentando muito mal atualmente e a oportunidade que nós estamos tendo, a nossa geração está tendo, através do PENAI, que na verdade essa legislação do PENAI é uma legislação de 1955
e foi nos últimos anos agora adequada para ter pelo menos 30% da agricultura familiar. Isso aí gerou não só uma oportunidade para o agricultor se inserir nesse sistema de produção, mas principalmente que a gente pudesse tirar um pouco de produtos industrializados, produzidos em grande escala, para a alimentação dessas crianças, para que eles pudessem aprender a se alimentar dentro de uma diversidade maior. Não é uma oportunidade somente para o agricultor, mas principalmente para que nós, adultos, possamos alterar o sistema de alimentação das crianças, porque logo, logo eles serão os adultos da vez. Na safra de 2014, a agroindústria do seu Ezequiel invasou 30 mil litros de suco de uva. Na safra seguinte, foram 10 mil. E neste ano, o agricultor espera atingir 40 mil litros de suco da fruta. Em cima dessa expectativa que está tendo a questão climática, que vai ser bastante favorável para a fruticultura, vai ter uma fruta de excelente qualidade, e isso influencia direto na produção de suco e derivados da fruta, né? Então, com isso, a gente está bem animado para aumentar então, a nossa produtividade, para conseguir então, atender o nosso consumidor já existente e também essa questão do PENAI, que é a alimentação escolar. A gente não pode deixar de atender o escolar ou o nosso consumidor final. E na segunda-feira você confere uma entrevista com o engenheiro agrônomo Eduardo Gelain. Ele fala sobre o papel das agroindústrias e as políticas públicas voltadas para elas. Não perca! Bom, agora 12h32, nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai aprender como fazer sabão em barra. Menos agressivo ao meio ambiente e mais eficiente na hora do uso. E uma entrevista com uma socióloga que defende a mulher como protagonista no meio político. Nós voltamos em instantes. A repórter Gabriela Belo conversou na tarde de ontem com Miguelina Vecchio. A socióloga luta pelos direitos da mulher há mais de 30 anos. Ela defende que na política o protagonismo precisa ser das mulheres. Olha, agora nesse momento com um certo temor, porque tem no ar algo de perda de direitos, né? E se toda a população brasileira vai perder direito, imagina as mulheres, né? Está em risco o direito à licença maternidade, está em risco alguns direitos. Algumas coisas se conquistou no Brasil, nada é dado para as mulheres, né? As mulheres, tudo que elas têm, elas conquistaram. Assim como o direito ao voto, que algumas pessoas dizem, o Getúlio nos deu o direito ao voto. Na verdade, o Getúlio reconheceu a militância, e é um ato de enorme grandeza de um governante, reconhecer quando o povo quer mudar alguma realidade. Tu vê que mesmo no direito ao voto, nós votamos depois da Nova Zelândia. Entende? Então, é uma coisa que é difícil conquistar direitos, não é uma coisa fácil. E se o povo está desorganizado, aí é que ele não conquista mesmo. Então, as mulheres... Claro que se nós nos compararmos aos Emirados Árabes, por exemplo, a uma parte da Ásia, nós teríamos... nós ainda não conquistamos uma série de coisas. Mas se nós nos compararmos, nesse caso da Ásia e dos Emirados Árabes, nós estamos muito à frente delas em matéria de direitos. Agora, se nós nos compararmos, por exemplo, a Europa... Nós vamos ver que a Noruega tem uma licença maternidade de 1 ano e uma licença paternidade de 3 meses. Aqui, Deus o livre, o empresariado brasileiro tem um ataque se tu falar em aumentar a licença maternidade. Porque hoje a licença de 6 meses é para o serviço público, né? Então, assim, nós ainda temos muito a caminhar para a conquista de direitos plenos. Acho que as mulheres precisam se envolver em política. Eu não estou falando deste ou daquele partido, de todos. Não é à toa que o Tribunal Superior Eleitoral está trabalhando essa perspectiva de ter mais vozes femininas, tem propaganda no ar falando, propagandas institucionais do tribunal, dizendo da importância de ter mulheres na política. Porque se a gente se exime da responsabilidade de construir a cidadania, nós não podemos reclamar que nós não temos cidadania. Se nós passamos a tarefa de cuidar dos nossos interesses só para os homens. Não que eles não possam legislar em nome das mulheres, mas a legitimidade do processo é das mulheres. O protagonismo tem que ser das mulheres, não importa em que partido seja, no partido que você escolher, mas tem que ter o protagonismo. Por isso que nós lutamos para que as mulheres não coloquem o nome, em nome de, entre aspas, ajudar o partido. Partido político não precisa de ajuda, partido político precisa de ética.
na condução da coisa pública, né? Porque vão ser agentes públicos que ganham dinheiro através do imposto daquela pessoa mais humilde que tem. Então, enquanto nós não tivermos políticas públicas que deem sustentabilidade para a mulher conseguir trabalhar e fazer renda, que a gente não consiga que a saúde seja integral, né? Que tenha uma integralidade. A gente tem uma série de coisas para fazer, combater a violência contra a mulher, que com a Lei Maria da Penha, que completou 10 anos, melhorou muito, mas por si só não resolve. Nós temos que ter outros mecanismos. Então, nós em matéria de direitos, nós estamos conquistando muitos direitos com a nossa organização e com a luta das mulheres de todos os partidos, né? Mas eu acho que ainda falta o envolvimento mais efetivo da população se metendo na política. Isso também é um pouco do trabalho da sociologia enquanto disciplina, porque a gente tem hoje ela inserida, né, nos cursos aí de graduação e a gente consegue ver que seres humanos conseguem criar uma ideia e mesmo conseguir avaliar e criticar, como você disse. Não gostar de política e cruzar os braços não basta, é preciso conhecer bastante de política até mesmo para poder criticá-los, os próprios governantes. É que, na verdade, quando o povo diz que ele não gosta de política, ele não está falando no substantivo feminino, ele está falando no político, né? No agente que leva a política. É o político que passa a mão no dinheiro público, que mistura o dinheiro dele, não é a política. Então, se tu acha que está ruim, se aquele político é corrupto, tu viu o nome dele num escândalo, troca o político. Não é não indo votar que tu vai resolver o problema de cidadania, é trocando o candidato. Se tu vê que ele está envolvido no Lava Jato, no Mensalão, sei eu, qual é dessas coisas que saíram grandes escândalos nacionais, bom, não vota mais nesse político, dá oportunidade para outro. Porque isso a cada 4 anos tu tem a oportunidade, nós vivemos uma democracia, ainda que uma jovem democracia pós-governo militar, ditadura militar, eu acho que todos nós temos que dar nossa taxa de contribuição para que as coisas mudem. Porque o que não é possível é tu esperar, o Einstein dizia que tolo é o que faz as coisas sempre igual e espera um resultado diferente, né? E essa é a verdade, nós temos que mudar se a gente quer políticos honestos, e temos muitos políticos competentes, honestos e comprometidos com a mudança social. Se nós quisermos isso, nós vamos ter que interferir no processo. Na verdade, se tu perguntares em quem você votou na última eleição, você lembra? Aí 3, 4 levantam a mão. Aí tu pergunta, me diga um projeto do seu vereador que não seja botar o nome dos parentes dele nas ruas. Aí não levanta nenhuma mão. O povo não sabe nada sobre em quem ele votou. E isso não é para este ou para aquele partido, é para todos. Então o que acontece? Dá para ver que o comprometimento que dá tão chamada cidadania para o povo é uma falácia. Ele não sabe, ele vai lá e vota porque ele é obrigado. Se ele não fosse obrigado, ele nem iria, porque na verdade na cabeça dele todos os políticos são iguais. Enquanto ele pensar assim, a sociedade brasileira não avança. Para finalizarmos, o que falar sobre violência contra a mulher e também feminicídio? Olha, o feminicídio é uma figura recente, mas que foi muito importante a conquista, porque é preciso que se qualifique efetivamente esse tipo de dano às mulheres, né? E às vezes a polícia faz o trabalho dela, a polícia sempre faz, às vezes é a segunda parte. A polícia faz a parte dela, que é prender o agressor. Aí o Poder Judiciário, por conta das leis, que não é da cabeça do juiz, por conta das leis, vai lá e solta. Aquela moça que morreu em Minas Gerais, ela tinha feito 12 boletins de ocorrência. A polícia prendeu ele, a justiça mandou largar, né? Porque ele era primário, uma série de coisas. O que aconteceu? Ele foi ao salão de beleza dela, descarregou um revólver e matou ela com 12 tiros. Então, assim, o que é preciso é que a legislação seja melhorada, mais fechada a respeito do agressor, que esse agressor tenha um atendimento psicológico, porque eu me nego a acreditar que alguém, em nome do amor, mate, né? Em nome do amor serve para viver, para ser feliz, para matar não é em nome do amor, é em nome de um desequilíbrio emocional sem controle, que ele precisa tratar, precisa de tratamento. Isso é problema de saúde. Violência é sempre um problema de saúde, não é um problema de polícia. E nós temos que melhorar nossa legislação. É verdade que a Lei Maria da Penha melhorou muito, porque antes da Lei Maria da Penha, nós éramos, vamos dizer assim, regidas pela 9.099, que era qualificar o potencial ofensivo.
daquilo. Então, trocava por uma cesta básica ou por um trabalho comunitário. Quer dizer, bater em mulher era barato, né? Então, essas coisas todas são oriundas da luta das mulheres, daquilo que elas lutaram para conquistar. E eu acredito que está melhorando. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Atenção para as oportunidades de emprego que a agência FGTACine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Uma vaga para serviços gerais, exclusiva para pessoa com deficiência. Costureiro, uma vaga, experiência em máquina reta e overlock. Vendedor, uma vaga, precisa ter experiência em carteira com vendas de produtos agrícolas. Serrador de mármore e granito, uma vaga, experiência e precisa ter ensino médio. Vendedor externo, uma vaga, precisa ter carro próprio, carteira categoria B e experiência. Uma vaga para empregada doméstica. Para cumprir meio turno, precisa ter referências e saber cozinhar. Supervisor de extração florestal, uma vaga. Experiência precisa estar comprovada em carteira. Mecânico de máquinas para extração florestal, uma vaga. Precisa ter experiência. Trabalhador rural, uma vaga. Experiência em carteira, lavoura de arroz, tratorista. Vendedor, uma vaga com experiência e ensino médio completo. Mais informações na agência FGTACine, que fica na rua Major Ourix, número 1552, no centro de Cachoeira do Sul. Ou pelo telefone 3723-5414. Vamos aprender agora como fazer sabão em barra. Uma receita de qualidade e mais amigável ao meio ambiente. Você já deve saber que o óleo de cozinha usado não pode ser despejado na pia e nem descartado de forma incorreta. A extensionista da Emater, Rogéria Flores, é quem ensina a preparar o sabão com o óleo usado na sua cozinha. Veja só. Bom, agora nós vamos ver quais os ingredientes necessários para nós fazermos o nosso sabão. Nós vamos utilizar 2 litros de óleo de cozinha. Este óleo pode ser óleo reutilizado. Aquele óleo que a gente fez alguma fritura, coou, guardou para que a gente use no nosso sabão. Além disso, a gente vai usar 4 quilos de sebo, aquele sebo que é a gordura do gado, que o agricultor tira e que muitas vezes não tem utilidade. É uma utilidade interessante para ele. Vamos usar 1 quilo de soda cáustica. Lembrando sempre que essa soda tem que ter o número 99, tá? Porque se tiver um número menor que este, ele não vai ter a potência necessária para transformar a nossa gordura em sabão. Vamos usar 3 litros de água da torneira, água normal, para diluir esta soda, que vocês vão ver durante o processo. 4 litros de álcool etílico. Lembrando sempre que este álcool etílico ele tem que ser acima de 90 graus. Nós temos no mercado álcool que é em torno de 40, 42 graus. Este álcool é basicamente metade água, metade álcool. Este álcool não serve para o nosso sabão. Ele é mais complicado de achar, mas é este álcool que nós precisamos para fazer o nosso sabão. A gente utiliza também glicerina líquida. Este é opcional. Ele é muito mais para proteger a nossa pele depois, quando a gente utilizar o sabão em função da soda, do que para qualquer outra coisa. Não vai fazer diferença se eu usar ou não usar a glicerina no sabão, se vai dar sabão ou não vai dar sabão. Mas vai ser um sabão que não vai agredir tanto a nossa pele, nem também tanto a nossa roupa. A gente utiliza álcool normal, esse mesmo álcool etílico aqui, para borrifar o sabão depois de pronto, para tirar aquela espuma que cria por cima. Isso vocês também vão ver durante o processo. Para fazer o nosso sabão, nós precisamos de uma bacia grande, sempre de plástico. Tudo que nós vamos usar durante o processo tem que ser plástico. Por quê? Porque a soda corrói o metal. Se nós utilizarmos, por exemplo, para diluir a soda na água, numa panela de alumínio, numa bacia de alumínio, ela vai corroer todo o alumínio e vai estragar nossa bacia ou nossa panela. Então, durante todo o processo, para fazer o nosso sabão, sempre plástico, tá? Vamos utilizar luva, né, gente? Porque é importante a gente se proteger em função de estarmos lidando com uma coisa corrosiva. Também vamos utilizar a máscara durante o preparo
porque solta uma fumacinha, essa fumacinha é tóxica. E para colocar o nosso sabão depois, para deixar ele secando, a gente utiliza uma bacia plástica. Bom, gente, uma das coisas que nós temos que fazer antes de qualquer coisa é derreter o nosso sebo. A gente vai derreter, não vai fritar ele não pode estar quente demais. Se ele estiver muito quente, a gente corre o risco de, quando a gente colocar o álcool, ele subir. E isso é perigoso. Por isso nós vamos ter um pouquinho de água sempre perto, para que se isso acontecer, a gente esfrie um pouquinho o sebo. Mas o correto é não aquecer demais, é só derreter ele mesmo. Ele vai demorar um pouquinho para derreter, assim que ele derreter, nós vamos ir para o processo de fabricação então do nosso sabão. A gente vai estar lidando com soda cáustica. A soda é um produto que é corrosivo, então a gente tem que ter um certo cuidado. Então nós vamos usar a luva e vamos usar também uma máscara para proteger do produto que a gente vai fazer agora. Bom, a primeira coisa que a gente faz é misturar o sebo que a gente derreteu, tendo cuidado que sempre vai ficar alguma sujeirinha no fundo. Essa sujeirinha a gente procura não botar no sabão. Se cair alguma coisa no sabão, não tem problema. Isso com o processo, a própria soda vai desmanchar, mas não botar demais essa sujeira, né? Para não ficar demais. Depois a gente mistura então o óleo de cozinha. Esse óleo foi um óleo que a gente utilizou, coou ele e agora a gente vai misturar ele na gordura. A gente vai agora pegar a soda cáustica e vai misturar naquela água que a gente tinha reservado. Seria 1 kg de soda cáustica para 3 litros de água. Tá? O legal é a gente ver se consegue essa soda cáustica em escama. Assim que desmanchou a soda, nós já podemos misturar a soda à gordura. Pode ter cuidado, isso aqui é altamente corrosivo. E que está quente, se nós tocarmos aqui, está bem quente. E nós vamos misturando. Depois disso, a gente vai misturar o álcool. E agora é o cuidado que a gente tem que ter, porque se a gente derramar e ferver, que não aconteceu porque não estava muito quente, a gente tem que botar água fria ou esperar esfriar. Como é que nós vamos saber quando o nosso sabão está pronto? É no olho. E aí que nós temos que ficar bem de olho para ver o que vai acontecer. Ele vai mudar de cor, como ele já está mudando, ele vai criar uma película e ele vai começar a espumar. Vocês podem ver que a gente diz que ele está glicerinando, ele está ficando transparente. Nosso sabão está ficando pronto. Como que eu sei? Ele cria essa película, ó, é uma película que se tu para, ele cria de novo, ó. E também se eu levantar, molhar bem o nosso mexedor e levantar, ele vai criar ele vai criar o sabãozinho ali na ponta. Então, é sinal que o nosso sabão está pronto. Aí agora que vem a opção da glicerina. Se eu quiser pôr a glicerina, eu ponho agora, quando o nosso sabão está pronto. A gente vai pôr 50 ml de glicerina. E misturar e já vamos informar. Como ele cria bastante espuma, na hora que a gente põe na forma, a gente vai borrifar com álcool. Agora nós vamos desenformar o nosso sabão, tá? Esse aqui já passou já esperou um tempo para secar. A gente solta as beiradas e aí a gente vira. Então aqui nós temos o nosso sabão e a gente faz o corte do tamanho que a gente achar melhor para uso. Tem gente que prefere pedaços maiores, tem gente que prefere pedaços menores, aí fica a critério de quem usa, né?
Então ele é muito fácil de cortar se nós cortarmos no mesmo dia que a gente fez. Se a gente cortar ele, digamos, deixar para cortar no dia seguinte, ele é mais complicado de cortar, porque ele fica muito duro. Nós vamos fazer 3 pedaços aqui. Ó. Ele fica todo glicerinado. Ele dá muita espuma. A vantagem desse sabão, além de ser um sabão sem muitos produtos químicos, né, não é tão agressivo ao meio ambiente, ele tem a vantagem também de que ele é um sabão que quando a gente usa ele não amolece muito fácil, ele não desmancha muito fácil. Ele é um sabão mais firme. Então a gente usa e ele rende, ele fica muito tempo no uso sem se desmanchar, como acontece com a maioria dos sabões que a gente compra no mercado. Então é um sabão que rende muito, às vezes o preço dele, ele fica igual se nós fizermos a contabilidade a um sabão comprado, mas a rentabilidade dele é muito maior. O pessoal que vai usar ele vai ver que enquanto eu uso um desses, eu usaria 3 ou 4 do comprado, porque ele não desmancha enquanto a gente usa. Bom, gente, tem algumas dicas também que a gente pode dar com relação a esse sabão. Em vez de botar 4 kg de sebo e 2 litros de óleo, nós usamos 6 kg de banha. E o processo é igual, é o mesmo processo que a gente fez o outro. Nós podemos usar as plantas medicinais também neste sabão. De que maneira? Nós podemos colocar a nossa planta, digamos assim, a calêndula, que é uma planta cicatrizante e que ajuda a não agredir a pele. Nós pegamos a calêndula, colocamos dentro do álcool que nós vamos utilizar, daqueles 4 litros de álcool, 300 gramas de calêndula verde para cada litro. Então, no caso, nós vamos usar 1,2 kg de calêndula para os 4 litros de álcool. Deixamos em infusão por 22 dias, coamos e usamos este álcool no sabão. Nós vamos ter um sabão de muito melhor qualidade, um sabão medicinal. Ou podemos usar eucalipto para dar cheirinho, eucalipto cidró, nós podemos usar citronela, nós podemos usar casca de limão. Aí fica a critério de cada um que quer usar. Malva, né? A malva cheirosa é muito legal, dá um cheirinho muito bom. Tá? São umas dicas interessantes para nosso sabão. Sexta-feira com um dia de sol e a tarde quente. A temperatura continua a subir. As temperaturas ficam entre 16 e 31 graus. Amanhã, sábado, o dia será de sol e calor, porém pode chover durante a tarde. A temperatura continua alta, proporcionando um dia agradável. As temperaturas ficam entre 22 e 30 graus. Já no domingo, o dia será de sol com muitas nuvens e o dia fica nublado, com chuva no final da manhã. À tarde e à noite também chove. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas são esperadas nuvens no decorrer do dia em diversas regiões do estado. A massa de ar quente se reforça e a temperatura sobe bastante durante o dia, proporcionando uma tarde quente. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 33. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. Em Santa Maria, na região central, 32. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28 graus.